Atenção, o conteúdo desse vídeo é de autoria de Patrick Miller. O que eu vou fazer aqui, que eu estou trazendo para vocês, é uma tradução livre e autorizada. Eu entrei em contato com ele, pedi para traduzir esse vídeo, ele autorizou. E o que eu vou apresentar para vocês é isso, então, é a versão brasileira de um vídeo que ele fez chamado Why You Lose in Fighting Games. Por que você perde em jogos de luta? Essa é uma iniciativa para trazer conteúdo gringo, material ali de fora, de maneira acessível para a comunidade, para a FGC aqui do Brasil. Então, se você manja dos Paraná do inglês, vai aqui na descrição do vídeo e pode ir direto no Patrick Miller, no vídeo original, que eu acho que vai ser melhor. Beleza? Mas vamos lá. Vencer uma partida de um jogo de luta é uma coisa fantástica. É muito gostoso saber que você conseguiu dominar o seu oponente de alguma maneira, impôs o seu ritmo de jogo, tal, foi lá, venceu. Pô, beleza. Mas só quando a gente começa a perder que a gente realmente vê que a gente ainda tem que crescer, ainda tem muito que melhorar. Então, responder essa pergunta, por que eu perdi, é basicamente o motivo pelo qual a gente joga jogos de luta. É pela evolução, mais do que pela vitória. O que eu vou falar aqui é aplicável a qualquer jogador, independente do nível de maturidade, Então, pode ser iniciante, o que deve ter bastante, e pode ser um pessoal que já tem bastante experiência, mas quem sabe está estagnado, quer achar uma maneira ou dicas ou de como evoluir o seu jogo. Então, se eu fizer bem o meu trabalho aqui, todo mundo vai sair com alguma lição, alguma ideia, vai diversificar, mudar um pouquinho o ponto de vista de como a gente aborda mentalmente um jogo de luta. Vamos começar comparando com o aprendizado de qualquer outra habilidade. Por exemplo, escrever, artes plásticas, capoeira, tanto faz, sério, pega qualquer coisa. Você tipicamente depende de outras pessoas que mostrem o caminho para você. Isso não quer dizer que você é completamente dependente dos outros e que é impossível ser um autodidata, ou então que isso não tem potencialmente algum benefício, tentar descobrir as coisas por si mesmo. Não é isso. Mas vamos colocar da seguinte maneira. É como se você estivesse entrando num quarto escuro, sem fonte de luz, com a missão de se virar ali dentro. De vez em quando você vai tropeçar numa cadeira, num armário, e eventualmente você vai descobrindo e mapeando os seus arredores. Mas lembre-se, a custo de várias estocadas do dedinho na quina dos móveis, ou seja, é um processo muito doloroso. Aprender com alguém que sabe mais do que você não é como se essa pessoa de repente chegasse nesse quarto escuro e apertasse o interruptor, iluminasse tudo, beleza. Não, mas é como se fosse uma pessoa que tivesse uma lanterna e iluminasse para você alguns pontos e te ensinasse a usá-la também para que você pudesse se virar sozinho dali para frente. Como eu estava falando, jogos de luta são muito divertidos. Mas para jogar bem essa merda dá trabalho pra caralho. E é isso que esse vídeo pretende. Apontar uma lanterna para algumas partes desse quarto escuro e também ensiná-lo a utilizá-lo. Saindo da metáfora do quarto e tal, a proposta é apresentar então uma estrutura para ajudá-lo a aprender como aprender jogos de luta. Ou de uma maneira mais poética, um auxílio na pavimentação do seu caminho para o aprimoramento pessoal. Então vamos lá, direto ao ponto. A resposta para a pergunta por que eu perdi é sempre, invariavelmente, a seguinte. Você apertou os botões errados na hora errada. Apesar de bobo, já que essa explicação se encaixa para qualquer videogame, isso não é um truque de filosofia barata. Relaxa, continua aí. Vou te dar um exemplo simples. Você entra numa partida online, perde miseravelmente para um cara que consegue tirar 40% da tua vida em um combo. E aí você começa a pensar, se eu soubesse fazer esses combos apelões, eu também teria vencido a partida. Esses são os botões certos, é disso que você está falando. Então, desculpa, cara, mas você acabou de cair numa armadilha. Execução de golpes e combos é algo importante, não me entenda errado, mas não é a barreira principal que separa você do seu aprimoramento.
Essa é a parte mais visível e, portanto, a que parece mais óbvia. Mas por trás dela existe uma porção de sutilezas e abstrações que contribuem muito mais para suas derrotas. Então, vamos por parte. Parte 1. Os botões errados. Isso pode ser, sim, um problema de execução. Se você não consegue realizar aquilo que você planejou, como você está dropando combo, errando antiaéreo, etc., mas sabendo, em primeiro lugar, o que você gostaria de fazer e por quê, então seu problema pode ser execução. Mas você já se perguntou quais são os botões corretos? Eu quero dizer, abre o replay da última partida que você perdeu e começa a analisar. Você realmente sabia quais botões você deveria estar apertando naquela situação contra o seu oponente? Você conhece quais desses botões vencem e quais desses botões perdem para o que o adversário está fazendo? Você está tomando decisões deliberadas com cada apertar de botão? Ou você simplesmente esfrega chute médio agachado porque é um bom poke? Quão bem você estudou a matchup? Se você não sabe quais dos seus pokes, antiaéreos, etc., vencem do seu oponente e quais perdem, então você não saberá quais são os botões corretos. E tem mais. Algumas vezes, qualquer botão é o botão errado. Vou falar de novo. Algumas vezes, qualquer botão é o botão errado. O que nos leva à segunda parte. O momento errado. Vamos pegar essa frase aqui. O botão certo na hora errada é o botão errado. Vou dar alguns exemplos. Soco forte agachado e chute forte em pé do Ryu são botões corretos contra uma investida aérea, por exemplo. Mas apenas se você pressioná-los cedo o bastante. Chute médio agachado é o botão certo quando seu oponente está se aproximando de você, mas não quando seu oponente está se afastando. Segundo ponto, como vocês sabem, os jogos de luta atuais, pelo menos, eles rodam a 60 quadros ou frames por segundo. Portanto, não existe uma divisão de turnos, tipo, é minha vez de atacar, ou agora é sua vez de atacar. Não de maneira explícita. Se você está nesse ramo há um tempo, você sabe que há momentos no jogo em que isso se aplica, assim. O que determina de quem é a vez de apertar os botões vem de um cálculo de vantagem ou desvantagem de frames. Colocando de uma maneira bem simples, se você bloqueia um ataque meu, soco médio, por exemplo, seu personagem vai iniciar uma animação de bloqueio, enquanto o meu personagem ele vai ter também uma animação de recuperação do golpe. Durante essas animações, ninguém pode executar nenhum golpe novo. Mas quem terminar a sua animação primeiro ficará em uma vantagem de frames. Se eu estou com a desvantagem, você se recuperou primeiro da sua animação, por exemplo, praticamente qualquer botão que eu aperte vai perder para o que quer que você faça. A não ser, claro, algum golpe com frames de invencibilidade, mas são alguns detalhes, como um Horus, um Horyuken. Ou seja, o jogo está no seu turno e não no meu. Esse tipo de momento, tempo, é o recurso vital pelo qual você está batalhando numa partida. Vou colocar da seguinte maneira, não é a sua barra de vida, não é a sua barra de super, seja lá o que for. Esse tipo de momento, tempo, ele é o recurso vital pelo qual se batalha em um jogo de luta. Jogos de luta são como uma partida de Jokenpô. Bloqueio vence golpe, agarrão vence bloqueio e golpe vence agarrão. Só que a analogia ela meio que para por aí. Os jogadores eles não mostram suas opções ao mesmo tempo. O jogo é realizado a 60 quadros por segundo e você e o seu oponente, tanto raramente apertam os botões no mesmo milésimo de segundo e não apertam necessariamente botões que vão se realizar ao mesmo tempo. Ou seja, existe uma janela pequena de tempo entre um golpe e o outro. E se você pudesse responder instantaneamente a todos os movimentos inimigos, estamos falando em milésimos de segundo, seria possível vencer qualquer partida com apenas Horus e agarrão. Imagine uma máquina que toma a seguinte decisão. Meu oponente está defendendo? Então agarrão. Se não, Shoryuken. E isso se chama reação, a habilidade de tomar decisões do seu apertar de botões dependendo do que está acontecendo no lado do oponente. Terceiro ponto,
Se você sabe o botão correto, mas não consegue executar a tempo, treine as suas reações. E já vou dizendo, a maior barreira está aqui, ó, na sua cabeça, e não aqui. Vamos destrinchar um pouquinho o processo de reação. Você primeiro tem que rapidamente processar a situação. Como, por exemplo, putz, ele pulou em mim. Eu estou sofrendo uma investida aérea. Você precisa, numa segunda etapa, chegar à decisão correta. Ou seja, o que vence uma investida aérea? Um antiaéreo. E na terceira etapa você tem que executar a sua decisão correta antes que ela deixe de ser correta. Uma excelente maneira de melhorar as suas reações é simplificando a sua pilha mental, ignorando todas as opções erradas e mantendo na cabeça apenas as corretas para aquela situação. O que geralmente é definido pela distância e pelo tempo, pela vantagem e desvantagem de quadros, como eu estava mencionando, se é o seu turno ou se não é. Então vamos a mais um exemplo. Suponha que você está a uma distância de meia tela do seu oponente. Se você estiver pensando em todas as opções que você tem para essa distância e de repente o cara pula em você, tipo, 90% do que você está pensando vai perder para essa investida aérea. Basicamente, qualquer coisa que não seja um antiaéreo vai perder, ou te colocar em uma desvantagem de tempo. Simplificar a sua pilha mental é exatamente focar em respostas simples para ações que são mais prováveis e ou mais perigosas de acontecer, como nesse caso da investida aérea. Assim fica muito mais fácil reagir a tempo. Com a sua pilha mental simplificada, agora é a vez de fazer apostas inteligentes com base em situações comuns e reações a elas, e assim decifrar o seu oponente. Isso te dá um tempo bônus para fazer suas coisas. E lembre-se, tempo é o recurso primordial. O que significa que você conseguirá com maior frequência apertar os botões certos antes que eles deixem de ser corretos. Isso significa que você está lendo o seu oponente. Ou no termo técnico, no termo gringo, você está fazendo reads. Adicionando uma camada de complexidade, além de tudo isso, a gente chega no famoso jogo mental, os mind games. Tanto você quanto seu oponente estão tentando ler um ao outro. Um jogo mental acontece quando um de vocês provoca ou treina o outro a fazer leituras ruins do seu jogo. Como no exemplo anterior da investida aérea, se esse cara perceber que você está só esperando que ele pule, ele pode simplesmente não pular e focar em outras estratégias, como soltar projéteis, né, os Hadoukens, ou se aproximar e te derrubar com uma rasteira, um agarrão, enquanto você está desprevenido pensando que ele pode pular e que você tem que estar pronto para usar o teu antiaéreo. Então vamos para mais um exemplo de aplicação de reações e reads. Imagine uma situação em que seu oponente está te pressionando com uma mix-up atrás da outra. E você se pergunta, como eu saio dessa situação? É claro, você pode treinar muito para melhorar suas defesas nesses casos específicos. E para o modo de treino, ficar treinando defender aquelas mix-ups específicas. Mas esse é um refinamento muito pontual. De maneira geral, a resposta para essa pergunta é não esteja lá. Não esteja nessa situação. Em outras palavras, não deixe que seu adversário prepare as suas mix-ups. E como se faz isso? Com boas leituras e boas reações. Vamos supor que esse adversário sempre se aproxima de você com um dash seguido de uma rasteira para conseguir te derrubar, um knockdown, e a partir daí começar a fazer as suas mix-ups, te colocar num vórtice, por exemplo. Lembre-se, tudo em jogos de luta tem uma contra-estratégia. Vamos para a pergunta que não quer calar. A gente está falando tanto de por que eu perco em jogos de luta, mas então como eu venço? Apertando os botões certos, na hora certa. Por essa você já esperava, provavelmente. É óbvio, mas agora você sabe o que são os botões corretos. E você sabe o que é o tempo correto. Né? Essa frase agora já tem muito mais profundidade, ela já não é mais tão superficial. O que nos leva para a parte 3 desse vídeo, que é analisando replays. Então vamos lá. Volta para aquele seu último replay de uma derrota e se pergunte novamente, com a maior sinceridade do mundo, o meu problema foi realmente a execução? Eu tentei apertar o botão certo na hora certa, mas falhei? De novo, se for esse o caso, vai para o Training Mode,
treina a sua execução sem problema nenhum. Mas talvez você não conheça a matchup bem o suficiente para saber quais são os botões corretos, não é mesmo? Avalie se o botão que você estava apertando realmente vence o botão do adversário. Outra coisa, e aí, faz uma contagem no teu replay de quantas vezes você tomou um counter hit. Se isso estiver frequente, o motivo é que você está apertando botões na hora errada. Você não está respeitando o turno do oponente de apertar botões. A solução é estudar cada personagem do seu jogo e saber se após cada golpe ou combo, tendo acertado ou sido defendido, você está em vantagem ou desvantagem de frames. Ou seja, se é o seu turno ou o turno do oponente. Isso parece mais difícil do que realmente é, mas com a prática você chega lá. O que não deixa de ser trabalhoso, tá? Eu não falei no começo do vídeo que se tornar bom em jogos de luta dá trabalho? Pois é. Ainda na análise de replays, mais um problema possível são as suas reações e leituras durante uma partida. Você conseguiu se adaptar ao adversário ou você simplesmente repetiu a sua abordagem na partida de novo? Um caso comum dessa problemática é, por exemplo, quando você vence o primeiro round de maneira bem convincente. Aí você pensa, pô, isso aqui tá no papo. Mas depois, sem saber explicar, perde os 2 rounds em sequência, sem sequer conseguir executar o seu plano de jogo. Quase com certeza, o que houve é que o seu oponente se adaptou ao seu estilo, fez as leituras corretas e teve a reação necessária para te anular, enquanto você ficou parado no tempo. Essa é uma das coisas mais belas dos jogos de luta. Cada partida gira em torno de uma dança de adaptações entre você e o seu adversário. E se você não entrar nessa dança, você dança. Resumindo, tente identificar, em primeiro lugar, se o principal motivo da sua derrota foram os botões errados ou o tempo errado. A partir daí, você pode ir refinando o seu julgamento e decidir qual é o seu próximo passo para a evolução no jogo. Pense nesses 4 pilares. Conhecimento de jogo, como eu estava falando, quando é o seu turno, quando não é, quais são os botões corretos. Execução, reações e leituras. Esses 4 pilares. Cuidado, não caia na armadilha de pensar, se eu tivesse reações monstruosas, eu teria vencido sem problemas. Como o exemplo do Horus e do agarrão que eu dei ali em cima. O seu objetivo é encontrar a maneira mais imediata e fácil que te levaria à vitória naquela partida. Vou falar de novo. A maneira mais imediata e fácil que te levaria à vitória. Divida o seu aprimoramento em pequenos pedaços, fáceis de mastigar, e um de cada vez. Não tenta ficar bom em tudo de uma hora para outra, não. Se você tentar fazer isso, você provavelmente vai se sentir muito sobrecarregado e se perder no meio. Então vamos lá, o seu objetivo não é vencer o Daigo, talvez um dia seja, mas sim vencer o cara para quem você perdeu ontem, e só. Pronto, agora você tem um plano de como evoluir no seu fighting game. Já digo, não vai ser fácil achar de cara, de primeira, qual a resposta correta para a pergunta por que eu perdi. Mas com o tempo você vai pegando o jeito da coisa. Não desista. Não. E se você tiver o privilégio de conversar com quem acabou de te estuprar na partida passada, deixa o orgulho de lado e pergunta, cara, o que na sua opinião eu deveria fazer para melhorar o meu jogo? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons jogos e bons estudos.